Você sabe de onde vem o jiu-jitsu? O termo jiu-jitsu nasce no século 17 no Japão. Muito possivelmente, o termo foi primeiramente utilizado por Sekiguchi Yushin, fundador da escola Sekiguchi Jiu-Jitsu, para descrever o estilo da arte marcial que ele estava criando ali naquele momento. O termo se populariza de tal forma que mesmo escolas das mais antigas que a Sekiguchi, como a Tekenushi, por exemplo, passa a adotar esse termo. A partir de então, o termo jiu-jitsu ou jujutsu, como padronizou-se a escrita no ocidente, passa a descrever não somente uma escola, mas um grupo de escolas de arte marcial que obedeciam o mesmo princípio, Ju, o princípio da suavidade. Também passou a ser característica dessas escolas o combate desarmado, bem como a utilização de variações de armas pequenas como complemento ou substituição à tradicional espada utilizada pelos samurais. No final do período Edo, o termo jiu-jitsu recebe mais um significado. Com a popularização dos combates entre as escolas de jiu-jitsu, o termo jiu-jitsu passa também a descrever a maneira mais genérica desses eventos de luta. Sabe qual é a diferença para o judô? O termo judô inicialmente era utilizado como um sinônimo para jiu-jitsu. No entanto, recebe uma outra conotação a partir do trabalho de Jigoro Kano, o fundador do judô da Kodokan. Em 1882, Jigoro Kano funda seu dojo, que passa a chamar de Kodokan, e ali inicia um trabalho de resgate da popularidade do jiu-jitsu, que tinha sua imagem já um pouco desgastada frente à sociedade japonesa, que via na prática apenas aquelas disputas entre lutadores, eventos com muitas vezes a cobrança de ingressos, a presença de apostadores, nada além de um espetáculo, uma forma de realmente de entretenimento. Mas aí o Jigoro Kano via no jiu-jitsu uma forma de prática para o exercício físico, para a autodefesa, para o desenvolvimento do caráter, do espírito. Vendo a conotação negativa que o termo jiu-jitsu já tinha, Kano passa a usar o termo menos usual, de judô, e desenvolve a sua própria metodologia de ensinar o antigo jiu-jitsu. Adaptando conceitos modernos e estrangeiros, o judô da Kodokan se desenvolve de tal maneira que ao longo dos anos começa a se distanciar do jiu-jitsu até então praticado e começa a atrair os antigos mestres, que passam a se juntar às fileiras da Kodokan. A metodologia de Kano, centrada na prática do Randori, que é o treino livre, o treino, o rola, se torna de tal forma eficiente que em eventos contra as demais escolas acaba ganhando protagonismo. A partir daí, os mestres das escolas mais tradicionais de jiu-jitsu, que até então desmereciam o trabalho de Kano, passam a tentar desenvolver estratégias para vencer os representantes da Kodokan. E aí você pode estar se perguntando, beleza, Ian, estou entendendo tudo. E o jiu-jitsu brasileiro? O jiu-jitsu brasileiro, que vem da linhagem Gracie, não vem de uma escola tradicional de jiu-jitsu, mas da linha de jiu-jitsu criada por Jigoro Kano, que passou a ser conhecida simplesmente como judô. A nossa linhagem vem da chegada do professor Mitsui Maeda, também conhecido como Konde Koma, que conheceu a prática do judô direto da fonte. Ele se inscreveu na Kodokan lá em 1897. A partir dali, o Maeda viria a se tornar um dos protagonistas daquela geração da Kodokan e um dos popularizadores do judô no ocidente, que era até então mais conhecido como jiu-jitsu pelos ocidentais. Engana-se, no entanto, quem acredita que o jiu-jitsu brasileiro é uma cópia do judô. Através de suas experiências combatendo lutadores de diversas modalidades como boxe e catch wrestling, Maeda incluiu em sua prática novas formas de enxergar a luta. Mais do que isso, Maeda, seguindo a tendência da época, focava também seu ensino em técnicas de autodefesa adaptadas às circunstâncias mais comuns aos ocidentais, bem como a forma de ensino que era melhor aceita por aqui. Carlos Gracie passa esse conhecimento a seus irmãos e a partir de então, a primeira geração dos irmãos Gracie começa a adicionar suas próprias ideias àquele modelo, formando o famoso programa de autodefesa e utilizando os combates no ringue como um laboratório para desenvolver as possibilidades técnicas do jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro integral, envolvendo o jiu-jitsu voltado para o esporte, de autodefesa e de vale tudo, vem dessas experimentações da tentativa e erro em uma época em que o modelo de judô da Kodokan era ainda muito pouco difundido em nosso país. Tivessem os irmãos Gracie adotado o modelo da Kodokan quando ele foi finalmente estabelecido de fato no Brasil, provavelmente a gente não conheceria esse jiu-jitsu. E a família Gracie faria parte, hoje, do mundo do judô brasileiro. Esse texto foi escrito por Gustavo Goulart, o dono do Budocast.